pessoal, hoje nós vamos falar sobre o processo de independência do Brasil. Hoje, nas próximas aulas, como é o nosso país, nós vamos levar mais um tempo. Já falamos sobre a independência dos Estados Unidos, que pertence à Inglaterra, o primeiro país da América independente. Falamos do Haiti, que pertence à França, segundo país da América independente, o primeiro a abolir a escravidão. Falamos de uma maneira geral dos países de língua espanhola, que pertenciam à Espanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Equador. E agora, no meio dessas independências, acontece a independência do Brasil, que pertencia a Portugal, América Portuguesa. Vamos começar a falar sobre essa independência, de todo esse processo que vai provocar a independência na aula de hoje. Apesar da independência do Brasil ser comemorada no dia 7 de setembro de 1822, a independência é um processo, ou seja, não acontece do dia para o outro. Acontece do nada no dia 7 de setembro de 1822. Há todo um processo, toda uma construção antes de 1822 para que o nosso país conseguisse a sua separação em relação a Portugal, ou seja, a sua emancipação política. É sobre esse processo que nós vamos falar. Então, antes de chegar em 1822, nós vamos falar hoje sobre alguns movimentos separatistas que surgiram no Brasil, movimentos que lutavam pela separação em relação a Portugal. Só para a gente relembrar sobre a América Espanhola, a Espanha tomava conta de todo esse território aqui de vermelho no continente americano. E a independência da América Espanhola, ela não acontece, essa separação em relação à Espanha, ela não acontece de uma hora para outra. E também não acontece num único ano, num único dia. Todo esse território não vai se separar da Espanha junto. Ou seja, cada pedacinho desse território vai se tornar independente num momento diferente, ou seja, a América Espanhola ela vai se separando da Espanha aos poucos, ao longo do século XIX. A Argentina, como vocês podem ver, Bolívia, Peru, Venezuela, enfim, Chile, Equador, Paraguai, México. Ou seja, essa imensa América Espanhola vai se fragmentar em vários pequenos países independentes, nesse processo de separação em relação à Espanha. Já o Brasil é diferente. O Brasil, quando se separa de Portugal, ele manteve a unidade territorial. Porém, correu o risco, não aconteceu, nós hoje sabemos que isso não aconteceu, mas havia naquele momento, antes dessa independência do Brasil, um risco do Brasil também se fragmentar em vários países, porque surgiram vários movimentos de separação em relação a Portugal em várias regiões diferentes do Brasil. Em Minas Gerais, teve movimento de separação, na Bahia, mais tarde em Pernambuco. Ou seja, os movimentos separatistas no Brasil trouxeram um risco, uma ameaça do território brasileiro, que pertencia a Portugal, acontecer a mesma coisa que aconteceu com o território espanhol, se fragmentar em vários países. Mas isso não vai acontecer e a gente, ao longo das aulas, das duas próximas aulas, nós vamos saber por que isso não aconteceu, ok? Mas esses movimentos separatistas que surgiram no Brasil, nas várias regiões do Brasil, nas várias partes do Brasil, provocaram esse risco, né, do Brasil se separar de Portugal, mas não num país único, e sim em vários pequenos países de língua portuguesa. Foram vários movimentos separatistas. Nós vamos conhecer dois hoje, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Mas antes, nessa informação que vocês estão vendo aí, ela é importante para a gente entender que o Brasil não é uma ilha isolada no mundo. O Brasil, por fazer parte do planeta Terra, ele vai estar sendo influenciado por movimentos, por episódios que estão acontecendo no mundo inteiro e estão agindo diretamente, influenciando na formação desses movimentos separatistas no Brasil. O primeiro deles é o movimento iluminista. O movimento iluminismo surgiu na Europa. Suas ideias de liberdade, liberalismo, igualdade, enfim, democracia, essas ideias se espalharam pelo mundo, surgiram na Europa, se espalharam pelo mundo e chegaram também no Brasil. Então as ideias iluministas vão influenciar o surgimento de movimentos
anticoloniais, ou seja, contra a dominação portuguesa aqui no Brasil, aqui no território brasileiro. Ok? Além disso, nós temos também um outro episódio que vai acontecer na Inglaterra, que vai contribuir para a independência do Brasil. É importante a gente entender que o Brasil pertencia a Portugal, ou seja, o Brasil só podia fazer comércio com Portugal. A Revolução Industrial acontecia na Inglaterra. As indústrias inglesas estavam produzindo. E aí o que a Inglaterra queria? Queria que alguém comprasse os seus produtos. Então a Inglaterra vai passar a apoiar a independência do Brasil também, para que o Brasil pudesse fazer comércio também com a Inglaterra, pudesse fornecer matérias-primas para as indústrias inglesas, pudesse consumir os produtos industrializados da Inglaterra. O pacto colonial dificultava essa relação do Brasil com a Inglaterra, porque obrigava o Brasil a fazer relação somente com Portugal. E aí, com a Revolução Industrial acontecendo na Inglaterra, a Inglaterra com necessidade de ter um mercado fornecedor e consumidor dos seus produtos, a Inglaterra vai apoiar a independência do Brasil em relação a Portugal também. Um outro episódio que também vai contribuir são as independências que vão estar acontecendo aqui no nosso continente, principalmente a independência dos Estados Unidos, que foi a primeira independência na América e serviu de exemplo para o nosso território. Muitos movimentos separatistas no Brasil vão usá-lo como exemplo. Se os Estados Unidos, colônia, conseguiu se separar da Inglaterra metrópole, por que nós também não podemos nos separar de Portugal? Depois veio a independência do Haiti, provando que o que era impossível, que parecia ser impossível, era possível. O Haiti foi mais um caso de colônia que se separou da sua metrópole. O Haiti venceu a França em independência, Revolução do Haiti e mais, ainda libertou os escravos. Então isso também serviu de exemplo para movimentos aqui no Brasil, movimentos populares aqui no Brasil, movimentos separatistas. E aí os países da América Espanhola que pertenciam à Espanha foram também se separando da Espanha. Então por que nosso território que pertencia a Portugal também não pode se separar de Portugal? Então as independências na América, principalmente a primeira independência, a independência dos Estados Unidos, que foi que começou a provocar esse efeito dominó, essa enxurrada de independências no nosso continente, serviram de exemplo também para o surgimento desses movimentos separatistas no Brasil. E também a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, como o próprio nome diz, acontece na França. A Revolução Francesa que era uma concretização das ideias iluministas, que tinha como lema liberdade, igualdade, fraternidade. Foi um episódio cujas ideias, cujas práticas se espalharam e influenciaram o mundo todo e também influenciaram o surgimento de movimentos separatistas aqui no Brasil, que também vão lutar por liberdade, por igualdade, por justiça, por fraternidade. Ok? Então, todo esse contexto internacional contribuiu para influenciar o surgimento de movimentos de separação aqui no Brasil, movimentos que vão pedir a separação em relação a Portugal. Então vejam só, a independência do Brasil ela é uma construção, tá certo? E o início desse processo de independência do Brasil se dá com esses movimentos regionais de separação, esses movimentos separatistas, anticoloniais, ou seja, vamos destacar dois movimentos separatistas. Foram movimentos derrotados pelas autoridades portuguesas, porém, são movimentos importantes. São movimentos importantes não porque foram os primeiros a pedirem alguma coisa, não são as primeiras manifestações no Brasil, não são as primeiras revoltas no Brasil, mas eles são importantes porque foram as primeiras revoltas a pedir a separação. Ou seja, antes, no Brasil, nenhuma revolta pedia separação em relação a Portugal. Pedia outras coisas, menos impostos, mais direitos, menos pobreza, mas em nenhum momento pedia separação de Portugal, independência. E esses dois movimentos aqui, eles são importantes porque são os primeiros movimentos que vão pedir
separação que vão pedir independência na história do Brasil. Serão movimentos derrotados? Sim, serão movimentos derrotados pelos portugueses, mas deixarão ali plantados a semente, a ideia de separação. O primeiro movimento, Inconfidência Mineira, nós também podemos chamar de Conjuração Mineira. A palavra inconfidência ou conjuração significa separação, ou seja, emancipação, ou seja, são movimentos que lutavam por independência, por separação, por emancipação. Em Minas Gerais, no caso, esse primeiro movimento. E o outro movimento, que nós podemos chamar de Conjuração Baiana, ou Inconfidência Baiana, ou Revolta dos Alfaiates, ou Revolta dos Búzios, ou seja, uma manifestação que recebeu e que a gente pode, os estudiosos denominam hoje de várias formas. Daqui a pouco nós vamos falar sobre essa segunda manifestação. Primeiro vamos falar da Inconfidência Mineira, como o próprio nome diz, já falei, aconteceu em Minas Gerais, no ano de 1789. Influenciada pelo movimento iluminista, como eu falei para vocês, o movimento iluminista estava influenciando, era um movimento europeu, mas as ideias estavam chegando no Brasil, e aí estavam influenciando o surgimento de movimentos liberais, que defendiam liberdade, separação, aqui dentro do nosso território. Então, a Inconfidência Mineira foi influenciada pela teoria do iluminismo e foi influenciado também pelo exemplo prático que acontecia nos Estados Unidos, a independência dos Estados Unidos, que aconteceu em 1776. Então, o exemplo dos Estados Unidos, da separação dos Estados Unidos em relação à Inglaterra, serviu de exemplo para esse movimento em Minas Gerais, ok? Bom, por quê? É importante a gente entender que nenhum movimento vai para a rua sem qualquer tipo de influência. Tem a influência, que foram esses movimentos do estrangeiro, externos, fora do Brasil, e influenciaram o surgimento desse movimento em Minas, e tem que ter um motivo, né? Ninguém briga por nada. Tem que ter um porquê essas pessoas estão protestando, estão na rua. Elas estão protestando pelos altos impostos. É importante entender que, nesse momento, Minas Gerais é a região mineradora, a região rica do Brasil, maior produtora de ouro da América, se não do mundo, naquele momento. E Portugal cobrava altos impostos, principalmente o imposto que mais incomodava os inconfidentes mineiros era a derrama, que era a cobrança do imposto atrasado, ou seja, o imposto com juros. O imposto já era alto demais na região, com juros, então, ficava muito mais alto. Então, isso estava revoltando aqueles que participavam desse movimento. E uma outra situação que também levou essas pessoas a protestarem são os cargos do governo, porque esses cargos principais da administração eram ocupados principalmente por portugueses, quase na sua totalidade por portugueses. Então, principalmente os filhos de portugueses nascidos no Brasil não conseguiam ocupar os mesmos cargos. Então, eles não eram pobres, porém, eles não tinham o mesmo poder, o exercício do poder de ocupar cargos políticos como os portugueses tinham. E eles queriam ocupar esses cargos administrativos também na região mineradora. Então é importante a gente entender o seguinte: o movimento da Inconfidência Mineira não foi um movimento de pessoas pobres, populares. É um movimento da elite ou de classe média, ou seja, você tinha, havia gente da elite, havia gente da classe média participando dessa manifestação. As propostas da Inconfidência Mineira não eram propostas muito radicais, eram propostas moderadas. Por que eu digo isso? Porque a maior parte dos inconfidentes em Minas Gerais não pediam a abolição dos escravos. Até porque, como eu falei para vocês, é um movimento da elite da classe média. Então, muitos eram donos de escravos, proprietários de escravos. Então, não estava na pauta daquela manifestação uma abolição da escravidão, ou pelo menos não era defendida com tanta bravura, com unanimidade pelos inconfidentes. Então a gente diz que são propostas moderadas porque não defendia essa proposta radical. E a separação de Minas, isso também é uma informação importante, a separação de Minas em relação a Portugal, como eu tinha falado para vocês antes, esses movimentos quase que levaram o Brasil a se fragmentar em vários países, assim como aconteceu com a América Espanhola, Chile, Equador, Bolívia, Venezuela. O Brasil quase que aconteceu isso.
Se esse movimento der certo, Minas Gerais seria um país separado de Portugal. Então, eles defendiam a separação de Minas em relação a Portugal. Não havia essa ideia de luta nacional, de lutar pelo Brasil inteiro. Não, eles lutaram pela sua região, pela separação da região de Minas em relação a Portugal. O resto continuaria pertencendo a Portugal e Minas seria um país separado de Portugal. Bom, não sei se vocês sabem, a única pessoa condenada à morte nesse movimento, os portugueses conseguiram conter essa manifestação de contestação, e a única pessoa condenada à morte foi Joaquim José da Silva Xavier, o famoso Tiradentes, né? Tem até um feriado para ele no dia 21 de abril. Daqui a pouco a gente fala sobre Tiradentes. Mas como ele era aquele que tinha a condição inferior desses manifestantes, desses subversivos, vamos dizer assim, desses rebelados contra as autoridades portuguesas, ele foi condenado à morte, tá? Foi enforcado, esquartejado, enfim. Isso, as partes do seu corpo expostas para aquilo servir de exemplo e ninguém se revoltar contra as autoridades portuguesas. Agora, guarda essa informação. Na Bahia, numa mesma época, alguns anos depois, aconteceu o movimento que nós já falamos aqui, que é a Conjuração Baiana. Também influenciada pelo Iluminismo, essa mais influenciada pela Revolução Francesa e pela Revolução de São Domingos, que era o nome que tinha o Haiti, Revolução do Haiti. Lembra? Falei para vocês, segundo país da América independente, libertou os escravos, o primeiro país do nosso continente a abolir a escravidão. Então esses são os exemplos influenciadores desse movimento na Bahia. Os motivos que levaram a esses rebelados, a esses manifestantes, a esses inconfidentes da Bahia, era o combate à pobreza. Eles queriam acabar com a pobreza, eles queriam acabar com a desigualdade social, a miséria e acabar com a escravidão. Então essa é uma informação primordial para que a gente faça uma reflexão sobre a história do nosso país. Diferente de Minas, o movimento da Bahia pediu uma mudança mais radical na estrutura, né? Mas é uma questão mais popular. Por isso, diferente do movimento de Minas, a maior parte dos manifestantes na Bahia eram pobres. Não todos tinham a presença de alguns advogados, médicos, mas a grande maioria eram pobres, inclusive escravos, né? Escravizados, que é uma expressão que a gente já está começando a utilizar mais para substituir a palavra escravo, né? Não são pessoas escravas. Suas liberdades foram suprimidas e elas foram escravizadas, mas elas não são escravos por natureza, elas foram escravizadas. Bom, a proposta era separar a Bahia de Portugal, e a gente não pode condenar esses movimentos por isso, porque essa ideia de nação que nós temos hoje não havia naquela época. Então as pessoas não tinham conhecimento do território na sua totalidade e lutavam pelo pedacinho ali da qual pertenciam. Então os manifestantes de Minas queriam separar Minas de Portugal. Minas seria um país. Os manifestantes da Bahia queriam separar a Bahia de Portugal. Então a Bahia seria um país separado de Portugal. E aí as partes do Brasil, se esses movimentos dessem certo, seriam países diferentes de língua portuguesa, fragmentados, assim como aconteceu com a América Espanhola. Mas diferente da América Espanhola, esses movimentos foram derrotados pelo governo português. Porém, não deixaram de ser importantes na construção dessa independência que veio futuramente, né? que surgiu logo depois, alguns anos depois. Agora vejam só, as propostas da Conjuração Baiana são propostas radicais, diferentes da Inconfidência Mineira. Por que eu digo radicais? Porque pedia uma mudança na estrutura social, pedia a abolição dos escravos, era uma bandeira, até porque muitos dos participantes eram escravos, diferente da Inconfidência Mineira, que não defendia a abolição da escravidão. Portanto, pessoal, eu sugiro uma reflexão para vocês. Tiradentes, né, foi um herói?
é o manifestante mais famoso desses movimentos separatistas, foi condenado à morte, porém, na Conjuração Baiana, onde a maioria era formada de pobres, vários foram condenados à morte e nenhum foi considerado mito, nenhum foi construído como herói, nenhum é conhecido hoje ou tem essa repercussão como Tiradentes tem. Tanto que Tiradentes virou feriado e nenhum manifestante da Conjuração Baiana virou feriado. E aí, por que eu trago essa reflexão? Porque é importante a gente entender o seguinte: Tiradentes foi um personagem, claro, importante da história do Brasil, foi um dos manifestantes desse primeiro movimento separatista do nosso país, que foi a Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira, mas considerá-lo herói, né, é um pouco de forçação de barra, até porque herói nós temos nas novelas, nós temos nos filmes, heróis, vilões. A história não, a história ela é formada por personagens e por diversos protagonistas. Muitas vezes os protagonistas são as pessoas mais pobres do povo, comuns, os escravizados, e desses, por exemplo, da Conjuração Baiana, ninguém foi tão cultuado, ninguém é tão exaltado como Tiradentes, né? Primeiro que Tiradentes é um feriado nacional, e na verdade Tiradentes e a Conjuração Mineira não lutou pelo Brasil, lutou por Minas, então pela independência de Minas. Por que ele é um herói nacional? Vejam só, não estou reclamando do feriado, eu gosto de feriado, mas eu estou falando da homenagem. Uma figura importante sim, mas tem outras figuras que mereciam também essa lembrança. Uma outra questão também importante para a gente colocar, não condenando que Tiradentes tenha lutado só por Minas, como eu falei para vocês, essa ciência que nós temos hoje de nação, essa consciência de nacionalidade não existia nessa época, as pessoas só tinham conhecimento da sua região e lutavam pela sua região. Porém, Tiradentes, o movimento do qual Tiradentes participou e do qual ele era o que tinha a condição, vamos dizer assim, menos favorável financeira, mas não era pobre, não lutou na sua totalidade, não era a bandeira do movimento a abolição. De considerar herói alguém que não lutou ou que fez parte de um movimento que não tinha como bandeira homogênea, bandeira principal, a abolição dos escravizados, a libertação dos escravizados, o fim da escravidão, num país onde a maioria se declara, segundo o IBGE, de cor preta, de cor negra. Então, é algo a se pensar. Ao mesmo tempo, na Bahia, numa mesma época, teve um movimento formado por pessoas pobres que lutaram contra a escravidão, com a presença de escravizados, e que ninguém lembra hoje, que não tem feriado nacional. Então, é uma reflexão não para a gente odiar Tiradentes, mas para a gente relativizar a história do país. Essa ideia de herói é uma narrativa construída e tem interesses políticos por trás de tudo isso. Ela não reflete necessariamente a realidade. É importante, por isso, mostrar que Tiradentes não morre como herói, ele morre como uma pessoa comum. 100 anos depois, quando é proclamada a República do Brasil, quando o Brasil passa a ter presidente, o país queria encontrar uma pessoa na sua história que representasse o herói, e aí criam a ideia de que Tiradentes foi um herói, buscam alguém de um movimento que não foi do povo para dizer ao povo que lutou pelo povo, que não lutou pelo Brasil, mas naquele momento queriam ter uma ideia de que houve uma luta pela nação, e aí colocam a figura de uma pessoa que era da classe média, branca, que lutou por Minas, como uma figura que lutou pelo povo, que lutou pelo Brasil, como um herói que o Brasil estava querendo ter, necessitava ter. Mas como eu falei para vocês, o heroísmo é uma construção, é uma memória, é uma narração construída, não reflete a história, porque a história ela é construída pela diversidade da sociedade. A história não é um filme de Hollywood, não é uma novela com vilões e mocinhos, ok? E aí, nesse intuito de colar 100 anos depois da morte de Tiradentes, Pedro Américo pinta esse quadro nesse objetivo de
colar na sociedade a figura de Tiradentes, um herói. E aí Tiradentes ele é pintado, como vocês podem perceber, esquartejado, numa figura, numa imagem que não representava a sua aparência física, mas propositalmente colocaram ele igual a Jesus Cristo, ou que dizem, né, que é Jesus Cristo, a imagem que o cristianismo criou de Jesus Cristo, barba, aquela toda imagem que vocês já conhecem, colocaram Tiradentes parecido com ele para vocês assemelharem Tiradentes à figura de Jesus Cristo. E ao lado ainda forçaram a barra aqui, colocaram o crucifixo, ele esquartejado ao lado de Jesus Cristo crucificado, para que você, ao olhar essa imagem, automaticamente faça essa semelhança, que esse era o objetivo 100 anos depois da morte dele como um opositor de Portugal. 100 anos depois, o Brasil, que é um herói, busca ele, e aí você olhar a imagem e ver, assim como Jesus Cristo morreu pela humanidade, Tiradentes morreu pelo Brasil. Tá certo? E aí, Tiradentes até hoje vira feriado, vira herói nacional, uma figura importante, mas uma figura como tantas outras que foram importantes na história do Brasil e que ganhou um protagonismo que provavelmente outros mereciam até mais. Tá ok, pessoal? Na próxima aula, nós vamos falar sobre mais um episódio que vai contribuir para a independência do Brasil. A independência do Brasil aconteceu em 1822, mas antes disso, em 1808, a família real portuguesa foge para o Brasil das tropas francesas de Napoleão. Já falamos sobre isso, vamos detalhar isso daí e mostrar como que isso contribuiu para a independência do Brasil. Ou seja, mais um episódio da construção dessa independência, né? Mais um episódio desse processo de independência do Brasil. Até a próxima.